Missão Apostólica de Paulo. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Que todo o povo de Israel saiba com segurança que Deus fez Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. O que devemos fazer? O quê? O que fazer? Que devemos fazer? Esta era e é a eterna pergunta que preocupava o homem, que reflete em sua alma a necessidade de renovar-se e transformar-se. Esta foi a resposta de Pedro no dia de Pentecostes. Arrependei-vos e sede batizados todos em nome de Jesus Cristo, pelo perdão de vossos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. Os que acolheram a palavra foram batizados, e nesse dia se uniram quase 3.000 almas. Mas nos primeiros dias do cristianismo, inclusive agora, muitos não estavam preparados para admitir a simples verdade que os apóstolos pregavam: que a salvação chegava pela fé, além de pelas obras. E a eterna pergunta: que devemos fazer? Que devemos fazer para salvar-nos? Seguiu escutando-se por toda a terra. E assim, na cidade de Antioquia, os cristãos se viam ameaçados pelas divisões entre eles, pois alguns dos irmãos de Jerusalém se opuseram à salvação pela fé que Paulo e Barnabé haviam pregado tanto aos judeus quanto aos pagãos. Isto não está de acordo com a lei de Moisés. Vós dizeis que o homem pode salvar-se pela fé do Senhor. Mas o Senhor das Escrituras de Moisés diz que somente as 7 provas serão aceitas para Deus. Portanto, vos digo, a menos que esteja circuncidado, de acordo com a lei de Moisés, não poderá salvar-se. Mas estes irmãos, sejam pagãos ou judeus, aceitaram a Deus como seu Senhor e Salvador, e são um de nós. Se não se submeteram ao Senhor, não podem ser um de nós. Mas a salvação chega pela fé. Eu mesmo era um fariseu e segui a lei do Senhor com fidelidade, mas não encontrei a salvação, até que Jesus me apareceu em Damasco. Então eu acreditei nele e me salvei. Abolirias a lei de Moisés de golpe? Não tens respeito pela lei? A lei não tem lugar. Mas não podemos pedir aos pagãos que aceitem a lei quando nós não somos capazes de cumpri-la. É verdade. Esses pagãos somente querem ser salvos, e a salvação vem com a fé e não com a lei. Se querem ser um de nós, devem obedecer à lei. Havia que tomar uma decisão. A salvação pelas obras era igual à salvação pela graça? Era uma questão que devia ser resolvida. Para o bem da unidade, e posto que a irmandade que se enfrentava pertencia à Igreja de Jerusalém, se sugeriu que uma delegação acudisse a Jerusalém para falar do assunto com os apóstolos e os anciãos. A viagem a Jerusalém era uma viagem feliz para Paulo e Barnabé. Certos da bênção de Deus por seu trabalho com os pagãos em Antioquia, não tinham nenhuma dúvida do resultado dessa missão. Durante todo o caminho tiveram várias oportunidades para falar com as irmandades de outras regiões sobre a conversão dos pagãos. E todas se alegravam desta conversa sobre o Senhor, sem questionar a procedência dos convertidos. Quando chegaram a Jerusalém, Paulo e Barnabé foram recebidos pelos apóstolos e pelos anciãos. Tiveram a oportunidade de falar sobre sua bem-sucedida missão em Antioquia e em outros lugares entre os pagãos. A cada dia se unem mais fiéis à igreja. Pagãos em grande número aceitaram a nosso Senhor e foram batizados. Mas eles não foram circuncidados como ordena a lei de Moisés. Devem cumprir a lei. Não devem? Discutiam sobre se os pagãos deviam ser aceitos somente por sua fé ou deviam cumprir as obrigações da lei de Moisés. A reunião não encontrava uma solução para o problema. Claramente, devia-se dar mais tempo a esta importante questão. E assim, após uma discussão aberta, foi sugerido que os apóstolos e os anciãos tivessem uma assembleia para continuar a decidir sobre o assunto.
O debate foi longo e complicado. Era uma decisão difícil que afetaria o futuro do resto das igrejas. Uma vez ou outra, os judeus cristãos voltavam ao que eles consideravam uma prova indiscutível da lei. E não está escrito o que Deus disse a Abraão? Que todos os homens deviam ser circuncidados? E que aos não circuncidados, Deus disse, rompestes minha aliança? As palavras dos profetas e a interpretação das Escrituras sempre haviam sido a autoridade indiscutível entre os judeus. Mas alguns homens que haviam vivido próximo ao Mestre sabiam que se havia completado uma nova aliança, na qual a graça tomava o lugar da lei. Irmãos, sabeis que nos primeiros dias Deus nos elegeu. E com minha predileção, os pagãos escutarão a palavra de Deus e vão crer. Deus, que conhece os corações, levou-lhes testemunho, entregando-lhes o Espírito Santo, como fez conosco. E ele não fez distinção entre nós e eles, pois que tocou os seus corações com fé. Portanto, por que estáis julgando a Deus, pondo o jugo no pescoço dos discípulos, que nem nossos pais nem nós pudemos carregar? Devemos ser salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, como sucederá a eles. A experiência pessoal de Pedro com Cornélio e seus outros amigos pagãos era uma prova convincente de que a salvação pela graça era para todos os homens e era possível uma comunidade cristã formada por judeus e pagãos. Então, Barnabé e Paulo se puseram em pé para cantar as obras que Deus havia realizado entre os pagãos, provando com estas experiências que todos os homens eram amados por Deus, sempre que eles aceitassem a Jesus e sua salvação. Eu fui enviado à igreja de Antioquia, pois muitos gregos abraçavam a palavra do Senhor. Animei os fiéis do Senhor para preparar sua salvação. A quantidade de fiéis que se uniu a nós foi tanta que achei necessário ir a Tarso para buscar Paulo, com o fim de que me ajudasse na preleção. Durante um ano doutrinamos a Irmandade de Antioquia e o nosso trabalho foi reconhecido. Depois disso, guiados pelo Espírito, viajamos para longe, divulgando o Evangelho. Em Chipre, um mago chamado Elimas nos enfrentou e tentou separar da fé o procônsul Paulo. E quando reduziu o falso profeta, Deus o deixou cego. Paulo, um pagão, acreditava no Senhor. Então fomos a Antioquia de Písia e ali falamos aos judeus. Mas como eram lentos na resposta, falamos aos pagãos então. E através deles a palavra de Deus se estendeu por toda a região. Foram os judeus os que nos perseguiram e nos obrigaram a partir. Também em Icônio, os judeus nos enfrentaram por nossos ensinamentos. Em Listra, chegou uma pessoa prostrada desde seu nascimento. Jamais havia caminhado. Quando vi que tinha fé para ser curado, eu lhe disse: põe-te em pé agora. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Os deuses vieram sobre nós com a aparência dos homens. Vamos sim, vamos oferecer um sacrifício. Vamos oferecer um sacrifício. Vamos logo, vamos todos. Quando quiseram oferecer-nos um sacrifício, nos opusemos dizendo: somos homens da mesma natureza que vós. Trazemos boas novas. Que abandoneis essas coisas vãs e volteis ao Deus vivo
que fez o céu, a terra e o mar, e tudo que há neles. E também queriam crer. Mas então chegaram os judeus de Antioquia e Icônio, que puseram o povo contra nós, e arrastaram Paulo para fora da cidade, pensando que estava morto. Mas quando alguns dos discípulos e eu nos aproximamos de Paulo, ele se levantou. No dia seguinte, pudemos continuar nossa viagem, divulgando a palavra e somando novos discípulos, porque Deus abriu as portas da fé aos pagãos. Irmãos, escutai-me. Pedro contou como Deus visitou pela primeira vez os pagãos para reunir as pessoas em seu nome. E com isso, estando de acordo às palavras dos profetas, como está escrito, eu irei voltar e reconstruirei o templo de Davi que caiu, e reconstruirei suas ruínas e o porei em pé, para que o resto dos homens busque a Deus. E todos os pagãos também chamo em meu nome, diz o Senhor, que deu a conhecer todas essas coisas desde a eternidade. Portanto, eu imagino que não devemos importunar os pagãos que vão a Deus, mas devemos escrever-lhes para que se abstenham de contaminação pelos ídolos, da fornicação e de provar o sangue. Porque desde as primeiras gerações, Moisés esteve em cada cidade, a quem pregava e lia nas sinagogas todos os sábados. Santiago havia expressado a opinião da maioria dos irmãos. Era uma grande vitória da postura que mantinham Paulo e Barnabé. A salvação não dependia da prática dos costumes cerimoniais da lei judia. Os pagãos deviam ser abertamente bem-vindos na irmandade cristã. Mas, por outro lado, para o bem da paz e da harmonia, se considerou oportuno pedir aos pagãos que se abstivessem de algumas práticas que eram ofensivas para os judeus cristãos. Era, de algum modo, uma boa solução, uma que as duas partes podiam aceitar. Agora faltava apresentar um informe completo à igreja e confiar em que o julgamento dos apóstolos e dos anciãos se mantivesse. Desta vez, a reunião da igreja foi harmoniosa. Os cristãos em Jerusalém escreveram uma carta para que se enviasse de volta a Antioquia com Paulo e Barnabé e os outros 2 irmãos. Uma carta maravilhosamente amistosa e franca. Irmãos, apóstolos e anciãos, aos irmãos pagãos em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Pois ouvimos que alguns dentre nós os perturbaram com suas palavras e inquietaram vossos ânimos. Embora não tenhamos nenhum mandato, decidimos de comum acordo eleger alguns homens e enviar-vos como os nossos queridos Barnabé e Paulo. Homens que arriscaram suas vidas em nome do nosso Senhor, Jesus Cristo. Enviamos Judas e Silas, que terão para si a carga de lhes comunicar de viva voz as palavras do Espírito Santo. E nós decidimos não lhes impor mais cargas, mas que vos abstenhais dos sacrifícios aos ídolos, como o sangue de animais estrangulados. Se vos mantiverdes afastados dessas coisas, fareis bem. Adeus. Dos anciãos de Jerusalém e Belém, nos mandam para confirmar que o conteúdo desta carta está em seus corações. Não desejam divisões entre nós, posto que todos somos um em Jesus Cristo, nosso Senhor. Sem dúvida, era uma situação de gozo para a igreja de Antioquia.
Com franqueza e abertura, haviam enfrentado 2 problemas: a salvação pela graça e a salvação pela lei e as bases da comunidade cristã. Era um bom começo. As barreiras religiosas e raciais caíram por terra e as notícias se estenderam pelo mundo cristão. Talvez, algum dia, todas as barreiras entre os homens caiam sob uma mesma mensagem de amor e paz de Deus.